A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor José Arthur Mendes Moura e a pastora Patrícia Moura. Estamos aqui nessa segunda-feira, dia 26 de junho de 2023. São 18 horas em ponto. Nós vamos começar orando. Depois eu vou fazer uma breve recapitulação para então darmos continuidade ao estudo sobre caráter cristão, apostila 2. Amém? Você pode orar, pastor José Arthur? Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor, irmãos, irmãs, e vamos orar para que Deus fale a cada coração. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esse momento tão maravilhoso que é estudar a Tua Palavra. Que o Teu nome seja glorificado esta noite, Pai. Que nós diminuamos, que o Senhor cresça, somente o Teu nome seja exaltado aqui. Muito obrigado, Pai, que a Tua Palavra possa se abrir diante dos nossos olhos e diante dos olhos dos nossos irmãos, ó Pai. Espírito Santo, seja o nosso guia esta noite, nesse estudo bíblico. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós temos estudado sobre as escolhas de um caráter que está sendo edificado com o caráter de Cristo. E a última escolha que nós falamos foi sobre a escolha de ser parte dos remanescentes. E aí nós começamos a falar sobre as características dos remanescentes. Nós falamos que eles são vasos que vivem debaixo da misericórdia de Deus, preparados por Deus para glorificar somente a Deus. Nós falamos que eles são vasos que valorizam e buscam conhecer as riquezas da glória de Deus e não as riquezas deste sistema mundano. Eles são vasos dispostos a viver o chamado de Deus sem nenhum tipo de religiosidade. Eles são vasos que entendem que o Senhor está levantando e restaurando a sua igreja, a sua noiva amada, formada por filhas e filhos de Deus, que tem um relacionamento vivo com um Deus vivo e não com uma religião. Eles são vasos que entendem que, muito além de números, o que importa é permanecer firme até o fim e em santidade, sendo assim salvos. São vasos que buscam entendimento na palavra de Deus, procurando conhecer o coração de Deus, o que vai muito além do zelo ritualista e religioso. São vasos que não tentam ser justos pelo esforço próprio, pois entendem que a justiça de Deus vem pelo sangue de Jesus e não por regras e preceitos humanos. São vasos que não se confundem com as cobranças religiosas e com as divisões religiosas, mas que creem no amor de Deus, que envolve e sustenta a todos que o invocam de todo coração. São vasos sobreviventes no meio da impureza da religiosidade. São vasos que entendem a importância da santidade de Deus no viver, a importância de fazer o bem, de andar na justiça de Deus, não oprimir vidas, defender o direito dos necessitados, e nada disto tem a ver com regras e preceitos religiosos. São vasos que não andam em rebeldia, que não negociam com as trevas e nem se vendem, não são egoístas, mas vivem na justiça que há em Deus. São vasos que não se corrompem com os princípios das trevas, nem se aliançam com elas. Não são soberbos, mas humildes diante de Deus e dos homens.
E são vasos que desejam conhecer o coração de Deus e sua palavra, pois reconhece nisso toda nobreza. É um povo formado de cordeiros que pastam no pasto de Jesus, que não se prendem a nada aqui na terra, considerados nômades, se nutrindo das verdadeiras riquezas que os ricos abandonaram. E hoje, então, vamos falar mais duas características, que não são as últimas, porque isso é um assunto inesgotável, mas duas características dos remanescentes, e logo depois vamos falar sobre a escolha da purificação. Pastor, você pode ler e comentar aqui, Isaías capítulo 8, depois nós lemos na apostila. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 16 a 18 e depois o versículo 20. Amém. Eu vou ler hoje na versão King James da Bíblia. Isaías, vou começar com o versículo 16 a 18 e depois o 20. Guarda, pois, o mandamento com todo o zelo, sela a lei e firma este ensino no coração dos meus discípulos. Maravilha, né? Aguardo ao Senhor, a Yahvé, que agora esconde sua face da descendência da casa de Jacó. Nele deposito toda a minha esperança. E o 18, eis que eu e os filhos que Yahvé, que o Senhor me deu, nos tornamos em Israel símbolos e prodígios da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Agora o 20. Respondereis, o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Meus amados, nós vemos aqui nesse trecho que o amor e a prática à palavra de Deus é um sinal característico daquele que é um discípulo de Cristo, né? Aqui a palavra de Deus diz no verso 16 de Isaías 8, guarda, pois, o mandamento com todo o zelo, sela a lei e firma este ensino no coração dos meus discípulos. Você pode perceber claramente que todo discípulo de Jesus é apegado muito à palavra de Deus. Quer ver um sinal de saúde espiritual? Veja uma pessoa que ama ler e meditar na palavra de Deus, né? Era isso que eu tinha que falar. É interessante que no versículo 16 fala para nós guardarmos os mandamentos, né? O mandamento. Não são só ordenanças, são ensinamentos, ordenanças, direções que o Senhor nos dá através da sua palavra com zelo, com cuidado. Não é de qualquer maneira. Não é uma leitura por descargo de consciência. É uma leitura com o coração desejoso de aprender e não só aprender, mas que isso se torne algo que vai encher o seu interior e te levar a uma prática. Isso fala de selar. O que é selar? O selo, antes, ele era dado em documentos de tamanha importância. É verdade. E selar a lei no coração significa dar importância ao que o Senhor fala em sua palavra. E isso é para discípulos. É verdade. Não são para frequentadores só de cultos que buscando só as bênçãos. São para discípulos. E aí, esses que valorizam a palavra de Deus, eles vão experimentar esperança no Senhor. E eles vão também, além de experimentar esperança no Senhor, diz no versículo 20, que eles vão ver a luz. Porque só tem experiência com Jesus Cristo, que é a luz,
de Deus em nossas vidas quando nós mergulhamos na palavra de Deus. Então não tem como ser um remanescente sem voltar a valorizar de uma forma inigualável a palavra de Deus. Então remanescentes são vasos que guardam a palavra de Deus e o testemunho do Senhor, e por isso vivem a palavra e dão um bom testemunho de santidade e amor. Não tem como ser um discípulo, um remanescente que dá o bom testemunho de caráter no seu viver sem estar transbordante da palavra de Deus. É verdade. Vamos ver o último tópico, pastor José Arthur. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 14 a 17, e depois o versículo 20. Então, por este motivo, Yahvé, o Senhor, em um só dia, cortou de Israel cabeça e cauda, tanto a palma como o junco. Ora, as autoridades e os líderes são a cabeça. Os profetas que ensinam inverdades são a cauda. Aqueles que guiam este povo são os mesmos que o desorientam. E aqueles que são guiados deixam-se seduzir e ser conduzidos ao erro. Meu Deus. Por esta razão, o Eterno já não tem prazer nos seus jovens, não tem mais compaixão dos seus órfãos, nem das viúvas. De fato, são todos uns ímpios e malfeitores. Toda a boca profere insanidades. Com tudo isso, a sua ira não se arrefeceu. A sua mão continua erguida. Versículo 20. Acontecerá que um homem devorará a sua direita, mas a fome permanecerá. Então comerá à esquerda, mas também não ficará satisfeito. Todos chegarão a ponto de comer a carne do seu próprio irmão. Meu Deus. Quer comentar, pastor? É muita coisa, né? Eu gostaria de comentar o primeiro versículo, né? Pois que é não. o 14, né? Perdão, não é o 14 não. Eu prefiro o 16. 15 e 16. Ora, as autoridades e os líderes são a cabeça, os profetas que ensinam em verdades são a cauda. Aqueles que guiam este povo são os mesmos que o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se seduzir e ser conduzidos ao erro. Nós vemos aqui que existem líderes na casa de Deus que são verdadeiros lobos com pele de cordeiro, porque não ensinam as ovelhas a palavra de Deus, não motivam as suas ovelhas a lerem a palavra de Deus. Então, o próprio versículo ensina, né, que aqueles que guiam esse povo são os mesmos que desorientam. Eles têm aquela aparência de líderes que sabem guiar, mas na verdade estão desorientando o povo. E o povo está sendo enganado porque falta o conhecimento da palavra de Deus. É muito interessante aqui, pastor, Sim, é que o próprio Senhor, sim, ele vai cortar de Israel, e aqui era Israel natural, mas os livros proféticos, eles profetizam para a Israel física da época e profetizam para a Israel espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus. é verdade. E aqui fala que o próprio Senhor, ele corta, ele mesmo corta É do verdade. meio do seu povo, tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco num único dia, isto é, haverá um dia, está se aproximando cada vez mais, em que ele vai trazer o juízo sobre as falsas lideranças. E, como o pastor bem disse, a cabeça são aquelas lideranças que se colocam em destaque, que buscam vanglória, É verdade. que buscam bajulação, que querem ser semideuses. E os profetas são aqueles que pregam e ensinam a palavra distorcida segundo seus interesses
movidos pelo egoísmo e egocentrismo. Mas o Senhor há de cortar tanto um como o outro. E aqui no versículo 17, no final, eu achei um pouquinho melhor aqui na Nova Versão Internacional. Com certeza. Que fala que todos são hipócritas e perversos. E todos falam loucuras. Né? Está falando em relação às lideranças e o povo que se coloca debaixo da falsa orientação e ensino dessas lideranças. E ainda que eles comam dessas falsas lideranças, no versículo 20, estarão com fome e nunca estão satisfeitos. Por que que eles nunca estão satisfeitos? Porque eles comem de uma palavra que não os sacia. É verdade. Então, o último tópico fala que remanescentes são vasos que não seguem ensinos e profecias mentirosas, enganadoras e devoradoras da pureza e da simplicidade do evangelho de amor. Por isso, se importam e amam o próximo de verdade, porque eles não seguem esse evangelho de egoísmo, né? Uma outra coisa que eu percebo, depois que você falar, eu informo, né? Tá no versículo 17. Pode ler. Na verdade, nós já lemos esse versículo aqui, que é o 17, né? Que o Senhor, o Eterno, já não tem prazer nos seus jovens, não tem mais compaixão dos seus órfãos, nem das viúvas. De fato, são todos os ímpios. O que está escrito aqui? Na verdade, o que está escrito aqui, na verdade, é o seguinte. Essas pessoas que estão aqui, né? Que são os jovens, os órfãos, viúvas, elas fazem parte da mesma estrutura religiosa das quais eles se submeteram. Por isso está falando aqui. Por isso que o Senhor não tem mais prazer neles. Por isso que não tem mais prazer. O Senhor não tem prazer na religiosidade. Exatamente. Então o versículo 17 ele é muito característico, Isaías 9:17, né? Porque ele fala que Deus já não tem prazer nos seus jovens, porque os jovens estão desorientados dentro da estrutura religiosa, principalmente a estrutura evangélica, né? Não tem mais compaixão dos seus órfãos nem viúvas, porque elas também fazem parte dessa estrutura mecanizada, religiosa e fria para com Deus. E o texto de Miqueias, você pode ler também, pastor José Arthur, Miqueias capítulo 4, versículo 6 a 7, que também fala dessa característica de remanescentes, ótimo, que são vasos que não seguem ensinos e profecias mentirosas e que não tem nada a ver com o evangelho do amor. E porque não seguem esses ensinos enganosos, eles seguem o evangelho que se importa e ama o próximo de verdade. Amém. Então, Miqueias, capítulo 4, versículos 6 a 7. Amém. Eis o que diz o Senhor, Yahvé. Naquele dia reunirei os que tropeçam e ajuntarei os que foram expulsos e os que eu mesmo açoitei. Farei dos que tropeçam um remanescente fiel e dos dispersos uma nação forte. E o Senhor, Yahvé, reinará sobre todos eles no Monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. Veja que dia está com D maiúsculo. É verdade, é o dia do juízo, né? Exatamente. Então o Senhor está ajuntando nos 4 cantos da terra o seu remanescente, que antes tropeçavam em tantos ensinos errados. O Senhor está ajuntando e está trabalhando, restaurando um remanescente fiel a Deus e a sua palavra, e tornando eles uma nação, um povo forte em Deus, porque tem um relacionamento com Deus. E o próprio Deus vai reinar sobre este povo que está no Monte Sião. Monte Sião aponta para a noiva, para a igreja do Senhor. Amém. E daquele dia com D maiúsculo, que é quando a igreja é arrebatada, e depois, logo depois, com o derramamento das taças da ira de Deus, vem então o juízo final, o milênio, o juízo final. Daquele dia em diante, o Senhor reinará para sempre. Amém?
Então, nós terminamos sobre os remanescentes. E agora vamos começar, ainda na página 10 da apostila 2, falando sobre outra escolha daquele que quer ter o caráter de Cristo na sua vida. Amém. É a escolha da purificação. Muito importante, muito importante. Fala até aqui na figurinha da apostila, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Isso aí deve ser o nosso desejo, a nossa oração diária, para Deus criar em nós um coração puro e renovar em nós um espírito reto. Pastor, você pode ler para a gente, então, o livro no Antigo Testamento de 2 Reis, capítulo 23, versículo 4 a 9. 2 Reis, capítulo 23, versículo 4 a 9. Amém. O rei também ordenou que o sumo sacerdote Ilquias, os sacerdotes da segunda ordem e os guardas da entrada retirassem da casa do Senhor, ou da casa de Yahvé, todos os objetos que tinham sido feitos em adoração e homenagem aos deuses Baal, Aserá e a multidão de astros, chamados de exércitos celestes, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Até o 9. Destituiu todos os falsos sacerdotes, homens pagãos, meu Deus, que os próprios reis de Judá haviam nomeado para queimar incenso sagrado sobre os altares idólatras das colinas, nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Também tirou da casa do Senhor o poste idólatra e sagrado que mandou levar para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou e reduziu a cinzas, que lançou sobre as sepulturas do povo. Da mesma forma, derribou os aposentos dos prostitutos religiosos, conhecidos como sodomitas, e que ficavam nas dependências do templo do Senhor, local onde as mulheres trabalhavam tecendo as roupas usadas nos cultos de adoração à deusa Aserá. Pasmem. Tudo isso estava dentro do templo de Deus. Naquela época, no Antigo Testamento, o templo era algo físico e deveria ser santo, consagrado. Só que aquilo estava totalmente profanado. Nossa. Né? Dentro do templo, eles tinham utensílios de adoração a outros deuses e a astros, né? Lua, estrela, sol. Dentro do templo, eles tinham sacerdotes. Sacerdotes eram como se fossem pastores, lideranças hoje. Pagãos. Que os próprios reis do povo de Deus tinham colocado lá. E esses sacerdotes, eles queimavam incenso, que incenso é adoração e oração, de forma idólatra, nos altares idólatras, dentro das cidades de Judá. Também, eles queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, às estrelas e a todos os astros no céu. Também, dentro do templo, havia um poste sagrado, né? Que era que eles usavam também para idolatria. E pasmem, dentro do templo tinham acomodações para prostitutos cultuais. Nossa. Que cultuavam a Deus de uma forma impura, como prostitutos. E ali também ficavam as mulheres tecendo roupas de idolatria ao Deus, a deusa Aserá.
Pasmem, isso tudo estava ocorrendo dentro do templo. Faltou o 8 e o 9 também, né? Foi? Foi. Eu não li porque você começou a falar. Ah, desculpa, meu amor. Lê. Pode ler? Pode. 8 e o 9. 8 e 9. Mas foi bom essa informação porque isso mostra o que ocorria no Velho Testamento e que, infelizmente, está ocorrendo. A gente vai fazer um paralelo. Hoje. Josias, versículo 8, ainda mandou trazer os sacerdotes das cidades de Judá e desde Geba até Berseba desonrou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor Yahvé, em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Isto é, os sacerdotes idólatras estavam juntos com os sacerdotes que não eram idólatras, comendo do mesmo pão. Quer dizer, Comunhão, o santo com o profano, o imundo com o santo, tudo misturado. É verdade. Isto é, havia uma contaminação, uma imundícia, uma profanação, uma idolatria generalizada dentro do templo do Senhor. Trazendo para os dias de hoje o que está acontecendo. Meu Deus. Nada diferente. Sacerdotes que se dizem pastores estão vendendo a palavra de Deus, negociando o evangelho, profanando o que é santo, permitindo festas mundanas dentro do que se diz igreja, tudo misturado, idolatria a homens, idolatria a objetos, idolatria a cargos religiosos. O que difere? Tudo igual. Contaminado. Idolatria, cantores evangélicos. Hoje, quem são os templos? Somos nós. Cada um de nós. Então, assim como naquela época estava havendo uma purificação do templo físico, que era considerado o lugar santo onde Deus se manifestava, hoje os templos vivos somos nós. E a mesma santidade requerida para o templo físico no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, é a santidade requerida para as nossas vidas como templos vivos. E como diz aqui na apostila, hoje os templos somos cada um de nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você pode ler, pastor? Atos 17, 24. Atos 17. Atos, capítulo 17, versículo 24. Amém. É a pregação de Paulo em Atenas, né? Atos 17, 24. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Se não me engano, até na pregação de Estevão, antes de morrer, ele também falou do mesmo assunto. Exatamente. Então Deus não habita, Deus habita no coração daqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então hoje, cada cristão é um santuário vivo, é uma casa viva, é o templo onde o Espírito Santo de Deus habita. Você pode ler, pastor? 1 Coríntios 3, 16 a 17. Epístola de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós somos santuário de Deus vivo e devemos ser santos, consagrados, dedicados para o Senhor. Também falando que nós somos o santuário onde Deus habita, está lá em 1 Coríntios,
capítulo 6, versículo 19 a 20. Repetindo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. O seu corpo é santuário onde Deus habita. O seu espírito é onde habita o Espírito Santo de Deus. Você não pertence mais a você mesmo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje você é escravo da justiça de Deus. Você foi criado para servir e obedecer a Deus e viver em santificação. Logo, cuidado com o que fazemos com o nosso corpo, com a nossa boca, com nossos olhos, com o nosso ouvido, com a nossa alma. Tudo deve estar sujeito ao Senhor, à palavra de Deus e para glorificá-lo. Você pode ler também, pastor, Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Repetindo, Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, ou, em outras traduções, peregrinos. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Até o 22. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Esse edifício não é físico. Esse edifício somos cada um de nós que estamos sendo edificados juntos no Senhor para nos tornarmos morada de Deus através do seu Espírito. Amém. Então hoje templo não é mais aonde você se reúne. Ali é apenas um local onde vocês congregam, mas templo somos cada um de nós. Uma vez entendido isso, então cabe a nós como templo estarmos nos purificando, nos santificando. Na página 11, diz assim, da apostila 2, sobre caráter cristão. Somos chamados à pureza, onde há santidade e separação para Deus, onde não há lugar para idolatrar utensílios, como objetos, trabalho, pessoas. Nós podemos ter objetos nas nossas casas, objetos, né, que não são profanos, né? Não podemos ter imagens de escultura, não podemos ter objetos consagrados em locais obscuros, nem objetos de pornografia, né? Óbvio que não. Mas podemos ter uma televisão, um sofá, uma cama, enfim, tudo aquilo que Deus nos dá. Porém, não devem ser motivos de idolatria. Você pode ter um trabalho, ter uma profissão, mas isso também não pode ser motivo de idolatria. Você pode ser casado e ter filhos, mas seu cônjuge e seus filhos também não podem ser motivo de idolatria. O que é ser motivo de idolatria é qualquer coisa ou pessoa que ocupa o primeiro lugar no seu coração. Por exemplo, pastor, a televisão, ela pode ser um motivo de idolatria, né? Eu, por exemplo, eu gosto de ver filmes, né? Isso aí não é pecado nenhum e não deveria ser no meio da igreja de Deus, né? Mas assim, aquela pessoa que vê o filme e deixa de ler a Bíblia, ela está idolatrando a televisão. Eu, pelo menos, eu gosto de ler a Bíblia, mas eu também gosto de ver filmes. Mas eu jamais vou trocar ver um filme, né? Para não ler a Bíblia. De forma alguma, né? Essa idolatria, qualquer tipo de idolatria, deve ser queimada em nosso coração. Isto é, nós precisamos lançar fora.
de forma que até as cinzas são entregues diante de Deus. Você não tem nem que guardar as cinzas, como nós lemos lá em 2 Reis 23:4, foi lido. Nem as cinzas você deve guardar. Tem gente que é como a esposa de Ló, né? Que olha para trás, tem saudades da vida de pecado. Isso é guardar as cinzas. Você tem que queimar e jogar até mesmo as cinzas fora. Não ter mais nenhuma aparência do mal. Não ter mais nenhuma aliança com o pecado, né? E lançadas sobre a sepultura da velha criatura. Isto é, você quando nasce de novo, você joga as cinzas diante de Deus, né? Você abandona a prática do pecado. E quando você é batizado nas águas, você sepulta a velha criatura, para não ter mais nenhum tipo de ligação com a prática do pecado. Pastor, você pode ler um exemplo de idolatria, que a idolatria é prostituição, e que nós lemos lá em 2 Reis 23, que o pastor leu, 2 Reis 23, versículo 7, que já foi lido, tem um texto que corrobora isso, que toda idolatria é prostituição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e versículo 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e versículo 7. Versículo 3. A vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. E o 7, né? Isso. Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Muita gente acha que essa imoralidade sexual é só isso. É só isso. É também isso. Né? A imoralidade sexual seria o homossexualismo, o lesbianismo, o adultério, a fornicação, que é o sexo fora do casamento, sexo com animais e sexo de maneira errada, né? Em locais errados, para um bom entendedor. Isso seria a imoralidade sexual. Exatamente. Mas até olhar para alguém desejando e cobiçando já é imoralidade sexual. E há outros tipos de imoralidades sexuais. Como assim? Nós somos noiva de Jesus, ok? E a noiva de Jesus, ela só tem que adorar o seu noivo, que é Jesus. Como noiva, quando você escolhe adorar qualquer pessoa ou objeto no lugar de Jesus, você está se prostituindo. Isso também é uma imoralidade. É verdade. Muito bom. Também, pode ler pra gente, pastor José Arthur, Evangelho de João, ainda falando, né, sobre a impureza. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe santificação sem a palavra de Deus. Você pode fazer todas as campanhas que você queira fazer. Você pode frequentar todos os cultos que você queira frequentar. Você pode ser amigo íntimo da liderança. Você pode ter um cargo religioso na religiosidade. Você pode fazer todas as obras que você quiser fazer. Mas se você não tiver a palavra de Deus habitando abundantemente em seu coração, não há possibilidade de santificação. Não adianta fazer essas coisas todas, não adianta tomar banho de sal grosso, isso não resolve absolutamente nada. Você tem que ser santificado pela leitura diária da palavra de Deus. Então diz aqui na apostila, quanto mais lemos e vivemos a palavra de Deus, dependentes dele, mais somos santificados. Pastor, você pode ler também Apocalipse, lá no final, capítulo 22, versículo 10 a 15. Sim. Amém.
E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Meu Deus. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Até o 15, né? Isso. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Nossa, muito bom esse texto. Veja, meu Deus do céu. O Senhor está voltando, está trazendo recompensa para aqueles que pagam o preço de renúncia, de buscar o Senhor e se manter em santidade. Meu Deus, é muito bom isso. E aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, isto é, nasceram de novo, e mantêm as suas vestes limpas pela lavagem da palavra de Deus, entrarão pelas portas, serão arrebatados. Quem que fica fora? Cães. Cães são os religiosos. Não estamos falando de cachorro. Não. Estamos falando de gente. Cães são religiosos. Praticam a feitiçaria. Aquele que... Vamos escancarar. A bola de cristal. O búzios. Leitura de carta. Leitura de mão. Né? Usar oraçãozinha no terço. Chamar os mortos. A invocação de mortos. Né? Ficar lendo borra de café, água no copo, tudo isso entra aí. Superstição, tudo é feitiçaria e vai ficar fora. Fora ficam os que cometem imoralidades sexuais, homossexuais, lesbianismo, adultos, fornicação, adúlteros, fornicação, olhar impuro. Fora ficam os assassinos que matam com revólver, com arma branca, né? Aquela arma de faca ou pedra, ou aqueles que matam os outros com insultos e palavras. Ui. Os idólatras, não é que só adora imagem de escultura, mas que adora carro, adora profissão, adora casa, adora roupa, adora riqueza. Adora líderes espirituais. Adora líderes, adora homens. E os que amam e praticam a mentira. Esse é bem mais amplo, né? Bem mais amplo. Essa listinha pega pesado. Esse aqui, quando você rejeita a palavra de Deus, você já está amando e praticando a mentira. Aí já está incluso nesse título aqui. Agora, o que eu acho mais interessante, pastora Patrícia, é o versículo 11, que fala que quem é injusto continue na justiça. Será que Deus está dando carta branca para todo mundo começar a praticar o pecado? Não é isso não. Está dizendo aqui que é injusto continue na justiça você tem diante de você uma decisão. Ou você segue a Cristo, ou você não segue. Se você não seguir a Cristo, automaticamente você vai continuar na injustiça. É isso que ele está dizendo aqui. Então, o evangelho não é forçado pela goela dentro de ninguém. Quem quer seguir a Cristo, que siga. E quem não quer, que não siga. Mas lembre-se, se você não seguir a Cristo durante esta vida aqui na terra, você pagará com a sua própria vida, porque você é um ser eterno. Depois que o seu corpo for comido pelos vermes, você vai viver mais de 1 milhão de anos. E aí você vai escolher, o que eu vou viver aqui nessa vida? Eu vou seguir a Jesus Cristo ou eu não vou seguir? Você tem uma decisão. Se você seguir, você ficará eternamente com ele. Se você não seguir, você ficará eternamente separado de Deus num lugar terrível. E, pastor, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se,
Isso só confirma que salvação se perde. É verdade. Porque você é justificado pelo sangue de Jesus, mas você precisa continuar praticando a justiça para permanecer salvo. Você é santo, lavado, purificado pelo sangue de Jesus, mas você precisa continuar no processo de santificação para permanecer salvo. É verdade. E ainda falando sobre, ainda temos mais um tempinho, falando ainda sobre impureza, né? Estamos falando sobre purificação. Pastor, você pode abrir em Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 6, versículo 1 a 6. Ezequiel fica depois de Lamentações. Ezequiel, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6. Pode ler. E eis que veio a mim mais essa palavra do Senhor: Filho do homem, vira o teu rosto contra os montes de Israel, profetiza contra eles e prega: Ó montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim declara o soberano Deus aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales: Eis que eu mesmo trarei a espada sobre todos vós, e exterminarei os vossos altares idólatras em todas as colinas. Até o 6. Os vossos altares serão totalmente destruídos, e as vossas colunas dedicadas ao Deus Sol serão todos aniquilados, e lançarei os vossos mortos na cara dos vossos ídolos. Jogarei os cadáveres dos próprios israelitas diante de todos os seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em torno dos vossos altares, cheirando a incenso. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão arrasadas, e os altares e colinas assolados, para que vossos altares sejam esmigalhados e aniquilados, e vossos ídolos se despedacem e sejam completamente destruídos, e os altares de incenso sejam igualmente derrubados, feitos em pedaços, e vossas obras desfeitas. Isto é o juízo de Deus contra as nações ímpias? Não. Aqui é contra os montes de Israel, é contra o povo de Deus. Deus continua o mesmo, amados. Estamos na nova aliança, mas Deus continua santo. Da mesma maneira que aqui em Ezequiel, ele estava usando o profeta para dizer que ele estava trazendo juízo contra toda a idolatria, toda a imundícia no meio do seu povo. Hoje o Senhor continua falando a mesma coisa, porque Deus, ele abomina a idolatria, ele abomina os altares de incenso, ele abomina tudo aquilo que adora outro Deus, que envolve idolatria, que profana o altar dele. Você pode ler também, pastor, Ezequiel 6, versículo 9, e depois o versículo 13. Amém. Eu tinha fechado aqui, Ezequiel, né? Capítulo 6 ainda, só que agora o versículo 9 e depois o versículo 13. Ótimo. Amém. Versículo 9. E assim, aqueles dentre vós que escaparem se recordarão da minha pessoa, quando estiverem entre as nações pagãs, para onde foram levados cativos. No tempo em que eu mesmo lhes tiver quebrantado o coração corrupto e adúltero, que preferiu desviar-se de mim, e cegado seus olhos, que ceder à cobiça, seguindo ídolos inúteis, e terão nojo de si mesmos, por causa das malignidades que praticaram, mediante todas as suas atitudes abomináveis. Aqui eu achei um pouquinho melhor. Posso ler? Pode. Diz assim, ali nas nações, para onde vocês tiveram sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim,
Lembrarão como eu fui entristecido por seus corações adúlteros. Olha, quando nós agimos de forma idólatra, adúltera, não buscamos a Deus em primeiro lugar, não amamos a Ele e a palavra dEle, quando adoramos homens, adoramos a religiosidade, a gente está magoando o coração de Deus, que se desviaram de mim, e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. A idolatria está junto com a cobiça. Terão nojo de si mesmos por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. Então a idolatria é algo que causa nojo, e nojo ao coração de Deus, é algo que causa náuseas em Deus, qualquer tipo de idolatria. Pode ler também o versículo 13, pastor? E assim saberão que eu sou o Senhor, quando seu povo estiver aniquilado sobre o chão da cidade, morto entre seus ídolos, ao redor dos seus altares de pedra, em todo monte alto, em todo topo de montanha, debaixo de todo carvalho frondoso, e em todos os lugares nos quais eles tinham o prazer de oferecer incenso aromático em homenagem a todos os seus ídolos inúteis. Veja, o povo de Deus aqui estava oferecendo incenso, que é adoração a ídolos. Sejam de carne e osso, ou sejam de pau, pedra, ou de metal. Eles estavam adorando a ídolos. E isso trouxe o juízo de Deus. Então Deus, ele abomina a idolatria. Ele abomina altares de incenso, de adoração e oração a ídolos, a qualquer outra vida ou coisa que não seja ele. Principalmente dentro da vida dos que se dizem seus filhos, mas que estão mortos por dentro. Você pode ler Ezequiel 6. Já foi lido, Já foi lido. Como ossos secos. Nós não vamos ler, fica de dever de casa. Você lê Ezequiel 37, que todo mundo conhece. A igreja ali está apontando para uma igreja ressequida. Isso. Que tem aparência de igreja, mas são como ossos secos, espalhados, sem vida. Né? Que tem um coração dissoluto, corrompido. E os olhos desviados, que não estão com seus olhos no Senhor. Então nós precisamos ter templos, isto é, nossas vidas submissas a Deus, buscando a Deus, adorando a Deus, amando a palavra dele, não idolatrando nada nem ninguém, não dando adoração a ninguém senão ao Senhor. São esses que o Senhor está restaurando, é essa igreja que o Senhor está levantando. Amém? Acho que dá tempo ainda de falar sobre sacerdotes puros. Não é só templos puros. Templos puros somos cada um de nós. É verdade. Sacerdotes puros está falando não só de liderança, mas também sobre cada um de nós, porque a Bíblia fala que todos nós somos reis e sacerdotes. Só que sacerdote tem a ver com ser homens e mulheres de intercessão e adoração ao Senhor. Então não adianta você falar que você é um homem e uma mulher que ora, um intercessor, e aí vai para o culto e adora ao Senhor, se você não tem pureza no coração. O Senhor está restaurando uma igreja de sacerdotes puros. Você pode ler de novo, pastor? 2 Reis 23, 5. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 5. Amém. Destituiu todos os falsos sacerdotes, homens pagãos, que os próprios reis de Judá haviam nomeado para queimar incenso sagrado sobre os altares idólatras das colinas da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Lembrando que isso estava acontecendo dentro do templo do Senhor. E o Senhor levantou aqui Josias, o rei, né, para destituir, para tirar, para arrancar todos os falsos
sacerdotes idólatras, sacerdotes pagãos. Fez uma limpeza, né? A pergunta que eu faço, Deus mudou? Não. E hoje ele está trazendo um mover de restauração na sua igreja, onde ele vai envergonhar e desnudar aos olhos dos que querem realmente ao Senhor todos os sacerdotes pagãos. O Senhor está levantando uma igreja de sacerdotes livres de toda idolatria, livres de toda vanglória, arrogância, né? De toda arrogância, livres de toda aliança de conveniência com autoridades governamentais. Meu Deus. Né? O que fala lá, pastor? Segundo Reis 23:8, lê de novo pra gente. Josias ainda mandou trazer os sacerdotes das cidades de Judá, e desde Geba até Berseba, desonrou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Olha aí, a tentativa de misturar política, né, com a palavra de Deus. Eles fizeram altares idólatras na porta do governador para agradar. Meu Deus. Então, é a mistura da religiosidade tentando agradar a política, e é o que nós vamos ver nos finais dos tempos, né? O anticristo sendo apoiado pelo falso profeta, mas nós não podemos fazer parte disso. Precisamos ser livres também de toda santidade de aparência. A Bíblia mesma fala que nós não devemos ter nem mesmo a aparência do mal, mas também não podemos ter uma santidade de fachada. Exatamente. Né? Ser um sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Você pode ler de novo pra gente, pastor? Segundo Reis 23:9. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Porque comer pão sem fermento era uma atitude que mostrava comunhão. Santidade. E comunhão também, né? E aí eles comiam junto com aqueles que não eram pagãos, mas eles eram. E aí ficavam junto daqueles como se fossem como aqueles, comendo do mesmo pão sem fermento. Mas, na verdade, o coração deles estava fermentado pela maldade, pela idolatria, pela impureza. Né? Misturados. Isso. Como o joio no meio do trigo, né? Que só vão ser retirados no dia do juízo final. Então, nós vamos parar aqui. Eu quero me despedir de quem está aqui no YouTube. Que Deus abençoe sua vida. E o pastor José Arthur, desejamos que vocês tenham uma noite abençoada. E que estão convidados para segunda-feira que vem, às 18 horas, estarem ouvindo na sala Google Meet, no WhatsApp. O meu WhatsApp, para você saber o link da sala Google Meet, o meu WhatsApp, o WhatsApp da pastora Patrícia, é código 21, que é o código do Rio de Janeiro, 9807 07-119, código 21 9807-07-119. Será um prazer contactar você no WhatsApp e lhe passar o link da sala Google Meet para você participar. E caso você não consiga, é só lá ir no YouTube, Patrícia Moura, que há muitas palavras com ensinamentos lá. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz.